Desculpem pelo contratempo, foi falha minha, não teve nenhuma relação com a equipe. Espero compensar agora com o conteúdo da apresentação. As variações elas são definidas pelo John Weinberg como variações no uso de serviços que não são explicadas por variações na quantidade de doença, de necessidade dos pacientes ou mesmo pelas preferências dos pacientes, né? E isso é um fenômeno global que podendo ser tanto uma superutilização de iniciativas de baixo valor para os pacientes, quanto uma subutilização das iniciativas de alto valor, né? É um fenômeno caracterizado por uma assistência de acordo com a oferta, de acordo com a presença de serviços de saúde, organizada em volta dos serviços de saúde e não em volta das necessidades das pessoas ou das preferências das pessoas, que deveria ser o objetivo de um sistema de saúde. Vejam esse exemplo do Atlas inglês, a quem nos está também dando um apoio para o desenvolvimento do Atlas brasileiro, que mostra a proporção de pacientes com AVC que são admitidos a uma unidade de AVC na Inglaterra, né? Isso varia de 30% a 100%, e aqui a gente tem uma clara visão de que 100% dos pacientes com AVC deveriam ser admitidos a uma unidade de AVC. Em outros casos, essa visão ela não é tão clara. Por exemplo, na avaliação da taxa de realização de stent ou endarterectomia na população americana, que varia de 1 para cada 1.000 até 7,6 para cada 1.000 pacientes. E a gente não sabe se aqueles que estão fazendo menos estão fazendo muito pouco, ou se aqueles que estão fazendo muito estão fazendo demais, acima do que a necessidade das pessoas. Há menos variação em condições nas quais a gente tem diretrizes mais claras e menos variação de opinião entre os especialistas, como, por exemplo, uma fratura de quadril, onde todo mundo sabe que precisa operar, né? Ou um câncer de cólon, onde também quase todo mundo realiza cirurgia, porém há muito mais variações naqueles quadros onde a gente não tem tanta certeza sobre a efetividade ou que pode variar muito da opinião dos médicos que vão indicar, como por exemplo em cirurgia de próstata, né? E a gente não tem certeza sobre os significados da variação, que podem ser, em muitos casos, pela prática médica, né? Por exemplo, um serviço indica mais fazer cirurgia para estenose de carótida do que outros. Ele pode representar uma falha na relação de médico-paciente, porque se um serviço indica 10 vezes mais do que o outro fazer cirurgia, isso provavelmente está mais relacionado à indicação dos médicos daquela equipe do que as preferências do paciente daquela região em fazer essa cirurgia ou não. E no Brasil a gente tem falhas de acesso, né, que infelizmente são muito prevalentes e também pode estar relacionado a variações epidemiológicas. Mas em todas essas 4 situações que eu aponto, são oportunidades para aumentar o valor em saúde, né? Então, esses dados, essas informações que eu vou passar para vocês, elas utilizaram como fonte de dados o DataSUS, são os dados que nos mostram como estão sendo os reembolsos no sistema público de saúde, né? As pessoas estão ganhando dinheiro dessa maneira, né? E o período é de 2016 a 2019. Não incluímos períodos mais recentes para evitar a confusão com a Covid. A perspectiva são todos os pacientes que utilizaram o SUS e nós estamos medindo em taxas, então por 100.000 habitantes, em proporções, por exemplo, proporção de pacientes que utilizam UTI ou que morrem, e médias, por exemplo, duração média de uma internação hospitalar. Todos esses dados que eu vou passar para vocês são local de residência da pessoa. Então, por exemplo, se um morador de Florianópolis, ele está passando por Joinville e tem um AVC e faz uma trombólise no Hospital São José, esse dado de trombólise ele vai contabilizar como Florianópolis e não como Joinville, tá? Isso é bem importante. Vejam a taxa de internação por AVC para cada 100.000 habitantes, né? Que varia de 35 em alguns estados para 149 para cada 100.000 habitantes. Uma variação de mais de 4 vezes. E quando analisamos só as regiões de saúde, essa variação ela fica em 11 vezes. Tem lugares que internam 11 vezes mais pacientes com AVC do que outras regiões. Será que isso é por uma incidência de AVC 11 vezes maior naquele local? Será que está relacionado à prática médica, que eles internam só os casos mais graves? Será que esses pacientes não têm acesso a serviços hospitalares? Nós não sabemos, mas qualquer uma dessas 3 situações é bastante preocupante.
Em Santa Catarina, as regiões onde há menor internação de AVC são a região de Grande Florianópolis e da Foz do Itajaí e do Médio Vale, né? Nós temos na região do Nordeste de Santa Catarina, que é a região de Joinville, cerca de 140 internações para cada 100 mil habitantes. E vejam como as regiões mais economicamente menos privilegiadas do estado e que têm indicadores socioeconômicos piores, que são a região da Serra, do Planalto Norte e mais do Oeste catarinense, tem uma incidência maior de internações por AVC. Né? Então, nós temos o que existe nos Estados Unidos nessas mesmas áreas mais desfavorecidas, que é o Stroke Belt. Aqui observamos no nosso estado de Santa Catarina um fenômeno muito parecido. Agora, analisando a nossa região em saúde, não há uma diferença muito significativa, com exceção do município de Balneário Barra do Sul, onde há uma incidência 2 vezes maior. Porém, também sabemos que a população nesse município é bem mais idosa do que nos outros municípios, então é possível que isso esteja relacionado mais a características das faixas etárias das pessoas. Agora, vamos analisar desfechos, né? A gente está falando sobre desfechos que importam para os pacientes, né? Vamos conversar sobre a proporção de óbitos. Então, de todos esses pacientes que internam com AVC, em algumas regiões, 39% evoluem para óbito antes de receberem alta hospitalar. Em outras regiões, 5%. Há uma variação de mais de 7 vezes nessa letalidade, né? Isso pode estar relacionado à qualidade do atendimento, que é o que nós acreditamos. Porém, em alguns lugares, eles podem estar admitindo só casos mais graves. Mas, mesmo assim, é assustador pensar que, em alguns lugares, 39% de todos os AVCs evoluem para óbito. No nosso estado, a nossa região tem a menor letalidade, em 10%, e vemos que a nossa região vizinha da Foz do Rio de Itajaí tem a maior letalidade, com cerca de 23%. Né? Então, os desfechos eles estão dependendo mais do lugar onde você mora do que da doença que você tem, né? Do que das suas necessidades. Né? E essa variação ela pode ser muito significativa, com uma variação geográfica bastante pequena. Agora, o que nós estamos oferecendo de serviços médicos para esses pacientes? Calculamos também a proporção de pessoas com AVC que fazem admissão em UTI em algum momento durante a sua internação, que varia de 0% em algumas regiões a 58%. Tem regiões no Brasil onde 58% dos pacientes com AVC são admitidos a uma UTI. Isso é por prática médica? Sim, né? Provavelmente isso é uma característica de prática médica de indicar UTI nos pacientes com AVC, ou tanto acesso à UTI, mas principalmente acesso à unidade de AVC, que é uma terapia mais efetiva em melhorar os desfechos para esses pacientes com AVC, e não só é mais efetiva, como é muito mais barata e economiza custos em relação a uma UTI. Né? Na unidade de AVC, o paciente ele vai ser atendido por uma equipe que está treinada, está capacitada para entregar o que ele precisa, enquanto numa UTI ele vai ser atendido por uma equipe que atende casos mais gerais e que não vão necessariamente entregar o que ele precisa naquele momento, como, por exemplo, prevenção de complicações, como broncoaspiração ou reabilitação. Então, aqui a gente tem uma grande oportunidade para não só melhorar o acesso ao tratamento de melhores resultados, como também reduzir os custos nessas regiões. Né? A nossa região no estado é a região que menos interna em UTI, com 5%, mas vejam como no Planalto Norte isso chega a 23%. Né? Então, uma diferença extremamente marcada. E também temos uma diferença bem marcada na nossa região de saúde. Né? Os municípios que são referências para Jaraguá do Sul utilizam muito mais o recurso de UTI do que os municípios que são referenciados para Joinville. Né? Uma diferença bastante significativa também. Isso é um sinal de diferença também na maneira com que os serviços estão estruturados. Apesar de haver unidade de AVC integral em Jaraguá do Sul, a diferença principal é que em Joinville nós temos uma unidade de AVC agudo, que vai tratar esses pacientes mais agudamente graves, e lá em Jaraguá do Sul, os pacientes
que estão com quadros agudos, por exemplo, ele recebeu uma trombólise ou ele tem um AVC hemorrágico, ele acaba fazendo mais uso de recurso da unidade da UTI, ao invés de utilizar, como em Joinville, uma unidade de AVC agudo, né? Esse indicador nos deixou bastante intrigado, que é a proporção de AVCs que são tratados com trombólises, né? Nos surpreendeu muito que algumas regiões no Brasil trombolizam 33% de todos os casos de AVC, o que, se real, são as maiores taxas internacionalmente, né? Não sabemos exatamente como interpretar esse achado. No estado de Santa Catarina, a nossa região é a que mais realiza trombólise e ficamos até preocupados que a maior parte dos municípios, nesse período, não teve nenhum caso de trombólise sendo realizada no SUS, né? Com exceção dos municípios da região de Lages e alguns municípios ali do Planalto Norte, a região de Blumenau e Pomerode, os outros municípios não tiveram trombólise química no SUS, né? Aqui não está entrando trombólise mecânica, que aumentaria essa proporção, né? E aqui em Joinville tem uma proporção significativamente maior assim, de trombólise do que a gente observa na região de Jaraguá, né, que talvez seja relacionado também à questão de acesso a serviços mais de urgência, né, de unidade de AVC agudo, né, do que acontece em Jaraguá do Sul. Agora, passando para um procedimento cirúrgico, né, angioplastia de carótida, feita através do procedimento endovascular, ou endarterectomia, que é uma cirurgia que abre a carótida para tirar placas de gordura. Tem lugares no Brasil onde esse procedimento não foi feito para nenhum morador daquela região, durante o período analisado, e outros lugares onde foi feito para até 13 casos para cada 100 mil pessoas, né. A variação entre as unidades da federação é de mais de 200 vezes na oferta de endarterectomia ou angioplastia de carótida. É uma variação absurda, né? Tem estados onde quase não se faz angioplastia ou endarterectomia, né? Provavelmente relacionado à prática médica, ao acesso e menos às variações epidemiológicas. Em Santa Catarina, a gente faz 8 para cada 100 mil habitantes e nossa região vizinha do Médio Vale é uma das que mais realiza esse tipo de procedimento, né? Aqui em Joinville, seguindo os protocolos que são para ofertar esse procedimento só em pacientes que já tiveram AVC, né, e que estão apresentando estenose crítica de carótida, a gente observa esse indicador de 8 casos para cada 100 mil habitantes, né? O que a gente observa é que, antigamente, esse procedimento ele também era mais frequentemente ofertado a pacientes em prevenção primária ou naqueles casos que tinham estenoses menos importantes, né? Agora, seguindo esses critérios, a gente acredita que essa taxa ela não deve ficar muito acima do que observamos na nossa região. Agora, vejam uma oferta de um serviço para reabilitação do paciente. Uma vez que um paciente teve um AVC, frequentemente ele fica com o que a gente chama de espasticidade, que é uma rigidez dos músculos acometidos pelo AVC. E um procedimento, uma medicação que pode melhorar significativamente a reabilitação e a qualidade de vida é a aplicação da toxina botulínica, que reduz esse fenômeno, né? E essa medicação ela é ofertada em 0,1 a 37,9 para cada 100 mil habitantes entre as unidades da federação, e novamente vemos que algumas regiões de saúde não ofertam nada dessa medicação para os seus moradores. Uma variação entre as unidades da federação de mais de 300 vezes. Isso pode estar relacionado à prática médica, ao acesso também. A nossa região é a região que mais oferta esse tipo de medicação, embora todos os pacientes, uma vez indicado o procedimento, eles precisam realizar uma avaliação médica em Florianópolis, que era presencial, inclusive, até antes da pandemia. Isso limita muito o acesso, principalmente porque nós estamos falando de pacientes pós-AVC, que frequentemente estão acamados ou utilizando cadeira de rodas. Imaginem o que é fazer uma viagem de mais de 10 horas da região do extremo oeste catarinense até Florianópolis para ser avaliado, e muitas vezes não só ser avaliado, porém ter que viajar a cada 3 meses para aplicar essa medicação, né? O quanto que isso a gente perde valor não só
no que estamos entregando para os pacientes, mas também em termos de ambientais, de uma pessoa ter que fazer esses transportes frequentemente. Para finalizar, então, vou trazer um indicador de atenção básica. Nós temos uma dificuldade significativamente maior de estudar a atenção básica, porque as medicações de menor custo, elas não têm a informação tão precisa, em muitos casos. Agora, a atorvastatina, como a estatina de alta potência de referência no SUS, ela foi estudada e tivemos uma variação de mais de 700 vezes entre as unidades da federação. Tem regiões de saúde onde ela não foi prescrita para nenhum paciente e regiões onde ela foi prescrita em 14 mil para cada 100 mil pacientes, né? Será que isso traduz a necessidade dessas pessoas? Ou será que isso traduz prática médica, acesso a esse tipo de medicação? A gente não sabe, mas isso nos dá uma ferramenta para discutir oportunidades de melhoria no valor do serviço que a gente está entregando para os pacientes. A nossa região é a região no estado que menos está utilizando esse recurso. Também não sabemos se isso é positivo ou se isso é negativo, né? E dentro da nossa região tem alguns municípios que utilizaram bem pouco dessa medicação, como por exemplo Araquari e São Francisco do Sul. Então, esse foi o último slide. Todas essas variações são realmente oportunidades para a gente rediscutir se estamos entregando ou não os serviços de acordo com o que os pacientes precisam, de acordo com a necessidade dos pacientes, ou se ele está basicamente organizado da maneira que fica mais conveniente para o sistema de saúde.